Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. E esse episódio de cara a gente vê que é super focado no Taichi e no Agumon, né? Então eu já pensei assim, nossa, vai ter todo aquele protagonismo de novo, porém esse episódio foi sim muito bom. Ele foi muito incrível para a história dessa temporada. Então eu gostei muito dele, mas vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vambora! Então logo de cara a gente já vê o Taichi e o Agumon que estão se movendo com a ajuda de alguns Digimons que estão carregando eles dentro de uma espécie de cesto assim, né? Que são umas Honeybee Mons, que são Digimons do nível armadura que normalmente evoluem de V-Mons, né? Porém obviamente que podem ser outros Digimons que evoluíram para elas, né? Bem interessante aí. E eles estão ali conversando com o Izzy, falando sobre a coleta de informações e tudo mais, e reunindo informações de coisas diferentes, compartilhando aquilo que eles passaram com certeza. Porém, o Taichi e o Agumon são pegos numa espécie de armadilha, numa espécie de ilusão, né? Eles acabam meio que no meio de uma caverna e ali eles se encontram com os Algomons mais uma vez. Então nesse ponto aqui é muito importante a gente entender que os Algomons são extremamente importantes para essa temporada. Não é a primeira vez que eles aparecem, eles já tiveram contato com o Taichi, com o Agumon principalmente, eles já apareceram em outros lugares e sempre que eles aparecem eles estão tentando causar catástrofes no mundo real, né? Pelo menos até agora, né? Nessa vez eles apareceram para afetar o Taichi e o Agumon diretamente, né? E eles são tão importantes que eles têm a ver com a história geral dessa temporada. A gente vê mais pra frente nesse mesmo episódio. Então sim, eles são importantes, e daí então a gente vê que eles criam meio que essa ilusão, são paredes com olhos assim e tudo mais. Vários Algomons evoluem, chegam no nível adulto de evolução, e daí na frente do Taichi e do Agumon, um Algomon de nível adulto passa por uma evolução para o nível perfeito, porém essa evolução do nível perfeito passa por mais uma transformação. Então eu acho que talvez algumas pessoas confundam isso, pessoal, mas o que acontece é que o Algomon no nível perfeito ele possui duas formas. Uma forma onde ele fica dentro de um casulo e uma forma mais humanoide, onde ele inclusive fala, né? E a gente vê isso acontecendo nesse episódio, com certeza. Então a forma casulo do nível perfeito dele tinha aparecido mais cedo nessa temporada, lá no começo, né? Já no caso, o nível perfeito, onde ele é mais humanoide, né? Ele tem, parece que até um visor de capacete e tudo mais. Ele apareceu principalmente pela primeira vez no filme de Digimon Savers, no filme de Digimon Data Squad. Lá ele foi o vilão principal, né? Ele falava, controlava as coisas, ele tem basicamente as mesmas habilidades, mesmo nível de poder, porém ele apresenta muito mais inteligência, né? Ao ponto de que até aqui ele tá falando, e essa, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vê os Algomons falando alguma coisa nessa temporada, o que é muito mais avançado, né? Então ele passa algumas informações, fala com eles, identifica eles e tudo mais. E daí ele vai e prende o Taichi com os tentáculos e acaba criando uma ilusão com um monte de Taichis e todos eles são pegos por tentáculos, né? Esses tentáculos vindo principalmente de todos aqueles Algomons de nível adulto que estavam por ali, né? Então você vê, né, vários Taichis presos da mesma maneira e no meio tá o Agumon sozinho. E o que acontece é que, bom, o Agumon não consegue identificar qual é o Taichi verdadeiro, né? E aquilo se torna uma grande situação super perigosa para o Agumon ter que lidar sozinho. Então o Agumon acaba descobrindo que todas as vezes que ele tenta livrar um Taichi e ele é o falso, ele explode. Isso obviamente acaba causando danos pro Agumon. Então se torna uma situação de certa forma bem perigosa. Não era um dano muito grande, afinal de contas o Agumon não está nas suas formas mais fortes de forma alguma, né? Mas ele continua fazendo aquilo e ele fica super confuso. A gente vê várias cenas muito legais nessa hora, né? E o Agumon acaba percebendo que ele precisa identificar o Taichi pelo que ele é. E aquilo mostra uma conexão do Agumon com o Taichi, o que é bem legal, é bem diferente, né? Porque normalmente, pessoal, quando a gente fala de Digi escolhido e Digimon, a maioria das pessoas vai pro Digi escolhido, sendo que o Digi escolhido é a fonte dos sentimentos. Mas nesse caso foi o contrário. Foi o Agumon que precisava identificar. O Agumon precisava se virar para resolver aquela situação, aquele problema. E daí quando ele descobriu o que estava acontecendo, uma aura poderosa saiu do corpo dele e tirou todos os Taichis falsos de cena. E ele acabou descobrindo qual era o verdadeiro, salvando ele. E eles juntos começam a lutar ali e tudo mais.
Então tudo isso, pessoal, é muito importante, mas vocês precisam entender que isso era basicamente um grande teste. Era um teste, era uma experiência do Agumon, com o Agumon principalmente. Então a luta continua, a gente vê o Agumon evoluindo para todas as suas formas, até chegar em Wargreymon, inclusive, onde ele dá um Terra Force ali, que elimina tudo basicamente. Porém o Agumon de nível perfeito, que estava ali controlando tudo, mais inteligente, sobrevive e ele acaba num passe de mágica com alguma habilidade que ele tinha. Se ele estava ali realmente, não dá nem para saber, desaparece, tudo aquilo some, toda aquela ilusão já não tá mais ali, né? Sobra apenas o Tite e o Wargreymon. E, bom, fica por aquilo mesmo. E daí a gente tem basicamente o que acontece no final do episódio, né? Através de uma espécie de conversa com os Digi escolhidos, o próprio Tite seguindo o seu caminho com aquelas Honeybimons, né? Seguindo a seta da bússola do Digivice ainda, né? Ele não chegou no seu objetivo principal. E a gente vê também um pouco do que está acontecendo com aquele Agumon de nível perfeito. Então vamos um por um, né? A gente meio que descobre, pessoal, nessa parte, que, bom, aquele Agumon estava observando eles. Então eles estão sendo observados, quase como se eles fossem uma espécie de coisa nova, uma espécie de experiência. Alguém está querendo saber cada vez mais sobre eles. E talvez isso esteja acontecendo desde o começo dessa temporada, né? Desde quando a gente viu os Agumons pela primeira vez atacando aquele lugar, atacando o mundo real, tendo que lidar com o Coromon lá no começo. Talvez desde aquela época a gente veja isso de uma forma diferente agora, né? Sendo que eles estavam sendo observados. Tudo aquilo era um teste, né, para eles, basicamente. Por isso que a gente tem tantos Agumons. Todos esses Agumons são conectados, né? Bem interessante aí. Não só isso, a gente viu outros Digimons do mal aparecendo de uma maneira semelhante. Mas daí a gente vai para o que acontece com o Agumon. E essa, na minha opinião, é a parte mais importante desse episódio, seguida pelo teste com o Agumon, com certeza. Onde nessa parte, pessoal, a gente vê o Agumon finalmente chegando num lugar. Esse lugar, obviamente, tem aquela bola enorme de escuridão, né, que a gente viu lá no começo da temporada. E dentro dela, quando a gente vê ela meio que criando umas ondas assim e tudo mais, a gente vê aquele olho amarelo que apareceu lá no passado junto com o Devimon e tudo mais. Então tudo isso está conectado. Eu já tinha dito várias vezes, muitas outras pessoas já tinham conectado essas coisas várias vezes. Isso daí é basicamente a causa dessa catástrofe. Esse é o problema. Desde o começo ele já estava envolvido com tudo, né? Chega a ser até incrível a gente imaginar que o Millenniummon talvez fosse apenas parte do plano dessa coisa, que talvez nem seja um Digimon, né? O que é muito estranho, mas também muito interessante. Seria uma coisa altamente perigosa e poderosa, com certeza, né? Mas também a gente pode se lembrar que o próprio Aizmon, lá do começo, que acabou se transformando no Nidhoggmon e tudo mais, também saiu dessa esfera escura aí, enorme, né? Ou seja, ele meio que estava criando tudo, criando todos os problemas. Era ele que estava por trás de tudo, né? De certa forma. E agora ele está fazendo ainda experimentos com o Agumon. Qual é o propósito dele? Ele está querendo aprender mais? Ele está querendo se tornar mais poderoso graças a essa conexão que tem com os humanos? O que ele quer não dá pra gente saber direito, mas eu sei que ficou ainda mais interessante e provou muitas teorias com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Esse olho amarelo que a gente viu nesse episódio, ele me lembrou bastante os olhos de um Digimon que ainda está nos primeiros níveis de evolução, né? No nível iniciante, por exemplo, alguma coisa do tipo. E ele está dentro dessa esfera escura, me lembrou bastante as Digitamas, os ovos de Digimon. Então talvez esse Digimon, esse monstro que está ali dentro, ainda nem tenha nascido, né? E isso seria muito, muito complicado se vocês pensarem bem. Mas, pessoal, através disso, basicamente, o episódio termina e agora a gente vai falar da prévia. Então, pessoal, eu vou começar a falar da prévia do próximo episódio agora. Então, se você não quiser spoilers, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. Então, vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio, aparentemente, vai ser um episódio focado na Hikari, né? A gente vai ter a Hikari, o TK, os Digimons deles ali, indo para um lugar
onde a gente vê o Mushomon, né? Isso é muito importante porque o Mushomon apareceu há um tempo atrás no episódio do Petal Dramon, que também tinha sido um episódio focado na Hikari, né? Então eles estão ali naquela floresta, né, e tudo mais, e aparentemente eles estão cuidando de umas digitamas, né, de vários ovos de Digimon. Então talvez aquele lugar esteja se tornando uma espécie de cidade do princípio, alguma coisa do tipo, que é bem legal, né? Porém, aquele lugar aparentemente começa a ser atacado, tem vários Soulmons. Legal que eles estejam usando os Soulmons, né? O que é bem interessante. E daí a gente vê, por último, um rosto de um Digimon bem grande, né? Que vai acabar lutando com a Teiyumon. E esse Digimon é um Skubalutimon, né? Então, Skubalutimon é um Digimon bem interessante porque ele é do nível perfeito, ele é um Digimon que, na maioria das vezes, é bem do mal, porém o mais interessante é que ele é um Digimon com um anticorpo X. Então sim, ele vai ser um Digimon bem forte, com certeza, e bem difícil de se lidar. E porque ele está atacando aquele lugar, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Mas daí, através disso, a prévia do episódio termina. Então, pessoal, esse episódio foi um dos episódios mais importantes de toda essa temporada, com certeza. Quando a gente pega a história dessa temporada, ele teve pontos incrivelmente importantes. Obviamente, a gente teve outros episódios com ação maravilhosa, com Digimons novos aparecendo e tudo mais. Porém, quando se trata de história, episódios como esse são muito, muito importantes. Então, super legal, gostei muito desse episódio, sim. E eu quero saber o que vocês acharam dele. Então, por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse episódio até aqui, mais esse vídeo até aqui. Então, até a próxima, Dias Escolhidos. Fui. Tchau, tchau.